Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Começamos a estudar esse texto a semana passada e vamos dar continuidade hoje do estudo da carta de Paulo aos Filipenses, mas o texto que não concluímos, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Então, Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9 diz assim: E o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Que Deus abençoe sua palavra em cada coração nessa manhã. Então, Escola Bíblica Dominical, hoje já no início de maio, gostaríamos, irmãos, de continuar estudando e aprendendo do Senhor através aqui desse texto sagrado. Nós estamos tratando sobre algumas ações que podem ser vistas na vida daqueles que estão permanecendo firmes no Senhor. Porque o mandamento do versículo 1, ele diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. Nós observamos que é mandamento, é obrigação de cada crente permanecer firme. E nós já estudamos a semana passada que tudo que precisamos, irmãos, que necessitamos para uma vida de firmeza espiritual, o Senhor já tem nos dado. Então não temos nenhuma desculpa de dizer assim: olha, eu estou balançando. Lembra que nós estudamos que o contrário dessa firmeza, desse permanecer firme, é estar balançando, né? Estar cambaleando. E nós somos cristãos, fomos chamados pelo Senhor para estarmos firmes, permanecendo firmes, ou estarmos em pé. Mesmo que as dificuldades cheguem, nós até fizemos uma leitura no texto do Sermão do Monte de Jesus, em que ele conclui o sermão, ele dizendo que aquele que ouve a palavra e pratica, comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E as dificuldades chegam, vem a cheia de rios, vem as tempestades, mas essa casa não vai ruir porque ela está firmada sobre a rocha. Mas o contrário também é verdadeiro. Ele diz que aqueles que ouvem a palavra e não praticam é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E nós entendemos que não vai ter sustentabilidade. Quando as dificuldades da vida chegam, o que é que vai acontecer com essa casa? Ela vai ruir. Eu creio que diante de tantas e tantas dificuldades, e tantas interrogações, de tantas e tantas, podemos dizer assim, coisas que têm acontecido tanto no campo econômico, político, social, as enfermidades cada dia com mais intensidade, né? Vamos dizer, tragando vidas. Isso faz com que várias interrogações cheguem sobre nossas vidas e que cheguemos até a se deparar com um estado de quietação. Mas não podemos de maneira nenhuma permitir que essas coisas realmente abalem a nossa fé. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor.
é mandamento do Senhor, e nós já tratamos aqui. Paulo, para todas as igrejas que ele escrevia, ele sempre trazia um desafio para aqueles irmãos, encorajava aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Ele tinha tudo para viver reclamando, murmurando, viver uma vida frustrada. Afinal de contas, ele fez só o que é bom, ele pregou o Evangelho, mostrou a salvação em Cristo Jesus, e muitos tiveram o privilégio de conhecer a Cristo através desse homem. E agora, onde é que ele estava quando escreveu essa carta aos Filipenses? Preso em Roma. Então ele tinha tudo para viver uma pessoa cheia de preocupações, frustrações, inquietações. Não. Mas ele escreve essa carta e a gente observa em todo o contexto da carta seu contentamento. Em que estava baseado o seu contentamento? De estar em Cristo e de estar fazendo a vontade de Cristo. O seu contentamento estava na conscientização de que existe, e uma convicção pessoal de que existe um céu, de que existe um paraíso à sua espera. Por isso que nessa carta ele diz que nós já estudamos, ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz: eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, meus queridos amados irmãos, precisamos estar atentos, à palavra do Senhor. Certo? A firmeza espiritual é, certo, o que Deus espera de cada um de nós. Então, Paulo sempre enfatizou essa verdade, durante o seu trabalho ministerial de apoio às igrejas. Escreveu essas igrejas também, nós já vimos a semana passada, exortando esses irmãos, até em forma de ordenança, que eles permanecessem firmes no Senhor, que eles permanecessem em pé, que as dificuldades da vida não abalassem a fé, não permitissem que abalassem a fé deles. Às vezes eu fico imaginando até disso, olha, chegado o tempo em que os alicerces da nossa casa, onde temos construído a nossa casa, serão provados. Se estamos olhando para a palavra, lendo e praticando aquilo que Deus nos diz, com certeza, nenhuma dessas dificuldades que estão vindo sobre o mundo nesse contexto atual, ou em qualquer outro contexto para frente, vai, vamos dizer assim, vai abalar a nossa fé. Então, é por isso que esse texto é de fundamental importância. Então, uma obediência irrestrita aos mandamentos expostos aqui por Paulo vai identificar aquele que está permanecendo firme no Senhor. E nós estudamos a semana passada, só revisando de uma maneira bem rápida, nós primeiro observamos que a cooperação para a unidade do corpo de Cristo. Essa é a primeira indicação que nós estamos permanecendo firmes no Senhor. Aqueles que estão trabalhando pela unidade. Nós entendemos aqui duas irmãs. Paulo primeiro faz um pedido intenso a cada uma delas, que ele diz: eu rogo tanto a Evódia como também a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Nós já estudamos a semana passada o que significa realmente esse pensar concordemente no Senhor. Mas ele está chamando aquelas irmãs à unidade. Quando olhamos para Cristo, quando olhamos para o que Cristo fez, esse pensar concordemente nele se tornará uma realidade. Mas ele ordena aqui àquele líder que estava ali a auxiliar aquelas irmãs. Então o verbo auxiliar aqui, ele está em forma de mandamento. Era responsabilidade daquele líder trabalhar para que a unidade da igreja, ajudar essas irmãs a pensarem concordemente no Senhor, para que a unidade da igreja pudesse voltar àquilo que era antes. Uma igreja unida é uma igreja atuante, é uma igreja que trabalha, é uma igreja, podemos dizer assim, entusiasmada por Cristo. Agora, uma igreja que está dividida, ela tem suas dificuldades. Paulo sabia que se a igreja continuasse assim, ela ia perder o poder de ação, uma igreja missionária, uma igreja generosa, uma igreja que estava ali com Paulo, sempre ajudando no ministério terreno desse grande homem de Deus chamado Paulo. Nós observamos a segunda orientação ou exortação que identifica alguém que está permanecendo firmes no Senhor, é o viver sempre alegre.
Paulo diz aqui no versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Então, mandamento aqui, dose dupla. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. E ele diz sempre, isso quer dizer em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo, o cristão, quando ele está olhando para Jesus, ele tem esperança, olhando para Jesus, ele fortalece a sua fé e ele vai viver alegre, não pelas circunstâncias que o rodeiam, que muitas vezes não há nenhuma razão para alegria nisso, mas quando olhamos para Cristo, olhamos para o nosso futuro glorioso, sabemos que esse corpo de humilhação que está se deteriorando a cada dia, um dia ele vai estar revestido com o corpo glorificado. Isso nos enche de alegria, isso nos enche de esperança, irmãos, e por isso ele diz aqui, alegrai-vos no Senhor. O Senhor não exigia, não daria isso em forma de mandamento, sem que houvesse possibilidade nenhuma para que vivêssemos alegre. Então, podemos dizer assim, razões para isso em nossas vidas, para esse viver alegre. Não quer dizer que vamos estar isentos de qualquer tipo de tristeza. Todos os dias nós temos tipo de tristeza, né? Algum tipo de tristeza. Mas, quando a gente olha para Jesus, tudo isso é superado e aquela alegria interior, aquela paz interior invade os nossos corações. Semana passada também nós vimos outra exortação do apóstolo Paulo, que uma vez obedecida, identifica aquele que está permanecendo firme no Senhor, que é exatamente, ele diz, um viver moderado, um viver em moderação. Não é isso que ele diz no versículo 5, ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, exercitar a moderação diante das pessoas. Alguém moderado é alguém criterioso, é alguém ajuizado, equilibrado de espírito. A palavra aponta para alguém íntegro e digno à vista das pessoas. Pedro, quando escreve, ele diz que a gente deve manter exemplar o nosso testemunho diante dos homens. Então é interessante eles mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele diz, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ele dá um encorajamento à parte, não só para a obediência a essa exortação de Paulo em forma de mandamento, mas ele diz, olha, perto está o Senhor. A convicção de que o Senhor está próximo. Isso nos ajuda, meus amados irmãos, a termos equilíbrio nas nossas ações. Nós precisamos ter muito cuidado de vivermos uma vida desequilibrada. Chega um momento de dificuldade, um momento de dor, não permitir que o desespero caia. Até quantas e quantas pessoas incrédulas, vocês são salvos, vocês dizem que tem Jesus, e por que tanta agonia, tanto desespero? Cadê a vossa fé? Então o equilíbrio precisa ser visto diante das pessoas. Aqui eu vejo que ele trata de testemunho. Nós precisamos testificar que de fato Cristo existe, Cristo é nosso Senhor, Cristo está presente em nossas vidas, como Ele está perto de nós. Tanto nesse sentido que alguns acreditam aqui, que ele diz a proximidade do Senhor, o Senhor está em nós, mas eu creio aqui que ele traz um encorajamento com respeito à volta de Jesus, certo? Vai chegar um momento que tudo isso vai passar, a gente vai olhar para trás e vai olhar que isso é passado, todas essas coisas passaram, mas estaremos ali com o Senhor, realmente vivendo os deleites de uma eternidade com Ele em um corpo glorificado. Continuando, meus amados irmãos, observando o texto, nós observamos do versículo 6 ao versículo 7. Nós observamos outra exortação de Paulo, em forma de mandamento, que vai identificar aquele que está permanecendo firme no Senhor, que é não permitir que a ansiedade domine nossas vidas. Dizer que
que podemos viver sem preocupações, seria uma hipocrisia nossa. Sempre estamos preocupados com alguma coisa. Sempre estamos perplexos com algo. Quando a gente olha, por exemplo, tudo que está acontecendo no nosso país, essas dificuldades de saúde e assim por diante, essa dificuldade política, isso vem tantas interrogações em relação ao futuro, que vai ser o futuro dos nossos netos e assim por diante. Mas temos que entender que não podemos permitir que essas inquietações tragam dificuldade para nossas vidas. Olha o que ele diz aqui no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Preste atenção, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha o que ele diz. Ele diz, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Essas preocupações, essas coisas que estão trazendo dificuldades para nossas vidas, ansiedades, elas precisam ser compartilhadas com o Senhor. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Deus conhece, Deus sabe que Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas Ele quer que abramos os nossos corações e compartilhemos com Ele, com Deus, as nossas ansiedades. É isso que Ele diz. E Ele diz que a gente pode fazer isso por meio da oração. Ele diz orando, ele usa aqui várias palavras, petições, a súplica, e com ações de graça. Ele diz ações de graça, com alegria, sempre grato ao Senhor por cada situação difícil até que temos vivido. Porque Pedro e Tiago, quando escreve, ele diz que a gente deve exultar diante das provações, porque elas têm grandes benefícios para as nossas vidas. Ela vai fortalecer a nossa fé. Nas dificuldades que vamos sentir a proximidade de Deus, saber que Ele está ali consolando. O Deus que nós servimos é o Deus de toda consolação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 da sua segunda carta, ele diz isso. Deus é o Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações e aflições. Agora Ele quer que a gente abra o nosso coração, que a gente exercite a confiança na pessoa dele. Lembra que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, olha o que Jesus Cristo diz. Eu creio que Paulo está fazendo uma referência exatamente às palavras de Cristo, no Sermão do Monte. Próximo ao final do sermão, ele disse essas palavras. Ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha o que ele diz. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí agora ele vai mandar a gente observar. Isso traz vergonha para nossas vidas. Quando a gente observa essas palavras de Jesus e fazemos uma auto-reflexão e a gente chega à conclusão que muitas vezes não temos agido exatamente da maneira que Cristo está dizendo que nós não devemos agir. E isso são sintomas de incredulidade. Olha o que ele diz. Observai. Olha, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Ele está dizendo que Deus sustenta as aves dos céus. Aí ele vai e diz, não valeis vós muito mais do que as aves? Ele, será que você não tem valor diante de Deus mais do que as aves? Claro que tem. No versículo 27, Jesus continua. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da vossa vida? Essa pergunta deveria ser refletida constantemente por nós. Ele diz, olha, por mais preocupado que você possa estar, o que você pode resolver? Você tem limitações, eu e você temos limitações, temos dificuldades. Ele diz, nós não vamos poder aumentar um curso, nós não vamos poder estender os dias da nossa vida, por mais preocupado que possamos estar. Pelo contrário, a preocupação ela pode trazer dificuldades para nossas vidas, até nos colocar prostrado em um estado de depressão. Porque tudo começa com
a preocupação. Então é importante nós entendermos, olharmos a palavra do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus disse, olha, isso é uma fé pequena. Está ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir, pelo dia de amanhã. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, muito coronavírus, tem gente que está deprimido, entrando até num estado de depressão por isso, com medo de andar na rua, chega em casa com medo, aquela angústia, aquele sofrimento. Não, porque tem muita gente morrendo, olha, todos os dias morrem gente. Então é preciso nós estarmos atentos a isso. Jesus está dizendo assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Preocupado o que vai comer, o que vai vestir, o que vai ser, como vai ser, o destino político do nosso país. Deus está no controle disso. Devemos orar e colocar diante dele todas as nossas, o quê? Ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Voltando ao texto, meus amados irmãos, porque essa palavra ansiedade, que é traduzida aqui em Filipenses capítulo 4 como ansiosos, significa atraídos para direções diferentes. Interessante esse conceito, porque nossas esperanças podem nos puxar para um lado, nossos medos e preocupações podem nos puxar para outro lado. E a gente vai viver, certo? Com dificuldades insuportáveis. Afinal de contas, né? Eu olho para a Bíblia diz isso, mas fulano de tal diz isso, então aí você fica tubiando, não sabendo o que fazer e começa a ficar preocupado, e essas preocupações aumentam até chegar no estado de depressão. O sentido da palavra ansiedade, quando Jesus trata lá em Mateus, é associado à angústia, que pode significar estreiteza e aperto. Então, quando ficamos ansiosos, sentimos apertados, né? Não é verdade? Certo? A ponto de até sintomas físicos bastante claros, né? Venham sobre nós. Às vezes dores de cabeça, insônia, certo? Até gastrite, né? Tem gastrite, a minha gastrite é emocional. E pode acontecer isso. Por isso que Jesus disse, não é a vida, não é a sua vida mais importante do que os alimentos, do que o que comer, do que o que vestir. Deus há de suprir. Não andeis ansiosos, né? Olha para a vossa vida. Jesus sabe que um alto grau de preocupação pode trazer grandes dificuldades. Ele não diz que a gente deve viver negligenciando, vivendo como se não existisse dificuldades, como se não precisasse de maneira nenhuma estar crescendo, estar amadurecendo na vida cristã. De maneira nenhuma. Deus quer que a gente também tenha ações. É tanto que aqui as exortações envolvem aqui ações e mandamentos. Em formas de mandamentos. Meus queridos irmãos, quando ficamos ansiosos, nós sentimos sintomas, né? Dependendo dessas preocupações. Ela vai afetando o nosso raciocínio, a gente já não começa a pensar direito. Pode trazer dificuldades no estomacais. Até mesmo a coordenação motora pode ser afetada. Por isso que Jesus ele está dizendo aqui, por isso que Paulo também está falando aqui. Ele diz, olha, não andeis ansiosos, não estejais andando ansiosamente. Como vencer essas ansiedades, essas preocupações? O que ele diz aqui? Orando. Não é isso que ele diz, voltando ao capítulo 4? Versículo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, o quê? Petições. Nós já falamos aqui. Ele disse, olha, orando, compartilhando com o Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Agora, descansando nele. Porque muitas vezes nós compartilhamos as dificuldades e continuamos preocupados.
Dizemos só para uma oração para alívio de consciência. Mas temos que orar e descansar no Senhor. E confiar que Ele agirá. Você duvida disso? Se duvidamos, estamos negligenciando o conhecimento de Deus. Precisamos saber quem de fato é nosso Deus. Ele é aquele que diz lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz que Ele jamais há de desamparar aqueles que são seus. Ele está sempre próximo de cada um de nós. Ele está em nós. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando em prol das nossas vidas. Que Deus maravilhoso. Agora, olha o que ele diz, ao fazermos isso, o que acontece? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gostaria de chamar a sua atenção aqui para uma palavra aqui, guardará. É interessante, irmãos, a gente observar essa palavra. Isso é um termo militar. Strong, ele diz o seguinte, fazendo um comentário sobre essa palavra. Eles guardar significa proteger através de uma guarda militar, seja para evitar invasão inimiga ou para impedir fuga dos habitantes de uma cidade sitiada. Interessante esse conceito. Paulo indicou aqui que a mente está num campo de batalha e precisa ser protegida. Precisa ser protegida por uma força ou por uma guarda maior. Visto que o objetivo dessa palavra, dessa guarda aqui, esse tipo de situação de guerra, é evitar uma invasão hostil ou impedir que os habitantes de uma cidade sitiada escapem. Então a paz de Deus opera da mesma forma. Defende a mente de influências externas que corrompe e mantém-a concentrada. E vai manter essa mente concentrada na verdade de Deus. Que maravilha. Então, quando oramos, quando compartilhamos com o Senhor as nossas ansiedades, Ele diz que cremos verdadeiramente. Ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Ele não vai permitir que invasões indesejáveis, que trará dificuldades para nossas vidas, certo? Entre e traga dificuldade para os nossos corações. Por isso, meus amados irmãos, é fundamental a oração. Não andeis ansiosos. Então, uma vida que está indicando, que está permanecendo firme no Senhor, ela vai fazer exatamente isso. Não vai permitir que as ansiedades da vida tragam transtornos para nós. É importante entendermos isso. Quinto, exortação que vai indicar que alguém está permanecendo firme no Senhor, ou vai identificar, é permitir que somente coisas excelentes ocupem nossas mentes. Agora precisamos fazer a nossa parte. Às vezes nós oramos, estamos sentindo medo, tendo dificuldades até de sair na rua, mas muitas vezes ficamos focalizando ou colocando nossos olhos em coisas que não são boas. O que é que ele diz no versículo 8? Finalmente, irmãos, ele traz aqui, ele diz, olha, eu gostaria de é como se fosse um fechamento de tudo que ele vem dizendo. Ele diz, olha, finalmente, o que é que deve ocupar o nosso pensamento? Uma vez eu ouvi uma mensagem de um mestre meu, ele disse, me lembro no início, na capela do seminário, precisamente do pastor Ricardo Mateus, ele disse o seguinte, eu nunca esqueci dessa mensagem, uma reflexão, uma meditação, ele disse, nós não somos o que pensamos que somos, nós somos o que pensamos. É interessante isso, muitas vezes somos frutos do nosso pensamento. O que está inundando os nossos pensamentos? É preciso a gente estar atento, o que está invadindo a nossa mente. Eu sei que o Senhor nos guarda, a gente coloca diante dele, mas também ele quer de nós também uma grande responsabilidade. Que a gente filtre
aquilo que está inundando os nossos pensamentos. Ele diz aquilo que deve estar presente, o que devemos permitir. Ele diz, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, ou tudo que é justo, melhor dizendo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude se algum louvor existe, seja isso que ocupa o quê? O vosso pensamento. Agora, às vezes nós observamos pessoas que estão deprimidas, vivem preocupadas, angustiadas, sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Olha, e eu confesso que de vez em quando a gente começa a olharmos muito para essas coisas, a gente começa a ficar preocupado. E às vezes até um sentimento de revolta pode surgir dentro de nós, que pode nos levar até a murmurações. E a murmuração é um tapa no rosto de Deus. Precisamos ter muito cuidado com isso. A murmuração é um sintoma direto da incredulidade. Então, nós precisamos também fazer a nossa parte. Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam, olha o que está ocupando o vosso pensamento. Tem que ser coisas boas. O termo honesto aqui, não vou tratar de todos aqui, né, porque são coisas boas que devem estar, mas o termo honesto se refere àquilo que tem caráter honroso. Muitas vezes ficamos diante de uma televisão assistindo o quê? Violência, às vezes coisas que ensinam até e induz até a prostituição, as impurezas e assim por diante. Precisamos filtrar aquilo que deve ser adentrar nos nossos pensamentos. Às vezes o crente, muitas vezes, em vez de estar lendo a palavra, buscando o conhecimento de Deus, está enchendo a sua mente de coisas. Qual o resultado? Quais os resultados depois? É claro que vai vir tendo dificuldades. Então é interessante nós entendermos isso, certo? Permitir que somente coisas excelentes ocupem nossas mentes. A palavra puro está intrinsecamente ligado ao vocábulo grego usado para santo e, portanto, significa aquilo que é sagrado, aquilo que é imaculado. Deve inundar a nossa mente. E ele diz, olha, nisso pensai. Paulo ordena aos filipenses que deliberem, avaliem, considerem repetidas vezes o que é bom e o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, de modo que os cristãos possam renovar sua mente para que se conformem com aquilo que é bom. E assim não se conformem com os maus hábitos desse mundo. Paulo, quando escreve aos Romanos, o que é que ele diz? Rogo-vos, irmãos, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita, certa, agradável e perfeita vontade de Deus. Troquei aí a outra. Então, meus amados irmãos, está claro nas Escrituras. Gostaria de tratar de uma última ação, ou de uma última atitude nossa, que uma vez obedecida, né, segundo as Escrituras, uma exortação que Paulo traz aqui, obedecida, vai nos identificar também como alguém que está permanecendo firme no Senhor. Está no versículo 9. Ele diz assim, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Interessante aqui, o que ele está mostrando, certo? Então, a sexta e última exortação de Paulo, em forma de mandamento aqui, é exatamente essa, que devemos estar praticando o que temos recebido e seguindo o exemplo de quem vivia o que ensinava. Ele está trazendo os filipenses a observarem os seus ensinos, aquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo, que Paulo havia recebido do Senhor. Ele disse, aquilo que você aprendeu, você recebeu, e você ouviu, e você viu em mim.
Porque Paulo não só ele pregava, mas a própria vida era um respaldo da sua pregação. Paulo, já imaginou Paulo falar sobre alegria, vivendo em profunda tristeza? Tinha sentido nisso? Na vida cristã não funciona isso, de dizer assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Jesus não apoia esse tipo de coisa. Não existe esse tipo de ensinamento nas Escrituras. Paulo exortou os irmãos a permanecerem firmes no Senhor, porque ele era firme no Senhor. Paulo exortou aos irmãos a lutar pela unidade da igreja, porque Paulo, ele trabalhava nessa direção. Ele sabia da importância disso. Paulo exortou em forma de mandamento que aqueles irmãos deveriam viver alegre, porque Paulo vivia alegre. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Roma. E 17 vezes nessa carta você vê a palavra alegria, ou parecida, né? Contentamento, regozijar, o regozijar escrito aqui. Então, mostrando que Paulo era um homem feliz por servir a Cristo. E apesar de todos os obstáculos, seu alvo maior de vida, que era fazer Cristo conhecido, não estava sendo obstruído. Então ele vivia alegre. Afinal de contas, ele estava fazendo aquilo que ele tinha prazer de fazer, que era servir a Cristo. Nós observamos a moderação, o equilíbrio de Paulo. Chamava atenção. Lembra quando ele estava preso na própria cidade de Filipe? O que aconteceu? Os irmãos lembram daquele evento, ele preso, ali num lugar bem, podemos dizer assim, fedorento. Talvez ali na companhia, ele e Silas na companhia de ratos, porque ele estava exatamente no lugar mais difícil daquela prisão. E o que é que eles estavam fazendo lá? Cantando louvores a Deus. E o que aconteceu? Jesus estava pé. Aconteceu ali um terremoto, os alicerces daquela prisão foram abaixo. E houve salvação na vida do menino carcereiro e de toda a sua família. Meus amados irmãos, moderação, equilíbrio. Paulo estava, agora já imaginou Paulo estar murmurando, reclamando, se queixando. Mas Deus, o que foi que eu fiz? Eu só estou te servindo, sempre fazendo o que é bom, levando a mensagem de salvação às pessoas. E eles rejeitam. Olha o que eu estou fazendo. Por que o Senhor permite isso? E começar a murmurar, se queixar de Deus. Que testemunho ele estaria dando? Então a moderação, o equilíbrio era visto na vida de Paulo. Meus amados irmãos, ele vencia a ansiedade, porque ele orava. Ele pediu oração também aos irmãos que orassem por ele. E ele também permitia que somente coisas excelentes ocupassem os seus pensamentos. Por isso que ele vivia sempre entusiasmado por Cristo. Agora, se ele estivesse pensando o que iria acontecer amanhã, olha a dificuldade que vai vir, olha o que é que vai acontecer comigo, vou ser morto, vou ser isso, vou ser aquilo. Não estava preocupado com isso. Ele via cada dia, aproveitava cada oportunidade para servir a Cristo. Interessante, meus amados irmãos, observarmos a vida de pessoas que não só pregaram o Evangelho, mas viveram o Evangelho. Que maravilha nós observarmos esse exemplo. Ele disse que ele deveria ensinar. Paulo os exortou a pôr em prática ou encarregar-se de fazer tudo o que eles haviam obtido dele. Paulo instrui aqueles cristãos a perceber a presença de Deus, o Deus da paz, que é a única fonte da verdadeira paz. Ele só faz isso. Ouve a palavra. Escuta o que eu tenho dito a vocês. Que ele já vem tratando até agora. Escuta. E ele diz assim, olha, e aí o Deus da paz estará convosco. Você quer mais? Quer o que mais além disso? O Deus da paz conosco. Eu e Deus é maioria. Temos que observar, meus amados irmãos, essa grande verdade em nossas vidas. Quem nos separará do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus for contra nós,
quem será por nós? Então, meus amados irmãos, uma obediência restrita às exortações expostas aqui pelo apóstolo Paulo identificará aquele que está permanecendo firme no Senhor. Deixa eu só listar o que nós estudamos nessas 2 semanas. A cooperação para a unidade do corpo de Cristo, né, em relação à igreja local. Viver sempre alegre no Senhor. Exercitar a moderação diante das pessoas. Não permitir que a ansiedade domine nossas vidas. Permitir que somente coisas excelentes ocupem nossas mentes. E estar praticando o ensino recebido e seguindo o exemplo de quem vivia o que ensinava. Permanecer firmes no Senhor pode ser visto exatamente por meio dessas ações, dessas ações obedientes, aquilo que Deus tem dito por meio desse grande homem de Deus. Só uma pergunta para terminar, irmãos. Você está permanecendo firme no Senhor? Essas exortações aqui de Paulo estão sendo vividas por nós? Podem ser vistas em nossas vidas? Caso contrário, paciência. Tudo que nos conduz a uma vida de piedade, o Senhor já tem nos dado. Então não temos desculpa. Por isso que eu sempre tenho dito, afirmado, a palavra de Deus, ela não deve ser só algo da nossa leitura. Ela precisa ser lida, ela precisa ser refletida e ela precisa ser aplicada em nossas vidas. Você pode olhar para esse texto, outro texto maravilhoso, é muito bonito. Realmente a carta de Paulo aos Filipenses é uma leitura muito linda. Os ensinamentos são maravilhosos, mas eles precisam ser praticados. É isso que Jesus Cristo diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica. É comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Só ouvir e não praticar, não evidencia fé naquilo que ouviu. Tem que ouvir e tem que praticar. Que Deus abençoe maravilhosamente sua vida. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus abençoe nossa igreja. Que a igreja Batista Regular de Igapó possa ser vista uma igreja que está permanecendo firmes no Senhor. Que Deus nos abençoe. Grande Deus, precioso Pai, obrigado por essa palavra nessa manhã. Continue abençoando nossas vidas. Pois precisamos, Senhor Deus, constantemente aprender do Senhor. Obrigado porque entendemos que a oração é uma fonte espiritual maravilhosa. Por meio dela podemos compartilhar com o Senhor nossas dificuldades. E gostaríamos de lembrar nessa manhã, Senhor Deus, a grande dificuldade que temos vivido em nosso país. Essa pandemia, Senhor Deus, tragando vidas, afetando pessoas. Mas eu creio no poder do Senhor para repreender esse mal. Mas entendo, Senhor Deus, que cada coisa também tem o seu propósito, o seu fim. É tempo também que as pessoas buscarem o Senhor, compartilhar suas ansiedades contigo. O Senhor traz esse desafio através dessas dificuldades. Porque muitas vezes, quando as coisas estão todas muito boas, o homem tem uma tendência de se distanciar do Senhor. Às vezes até teus filhos. E às vezes o Senhor permite situações como essa para que aproximemos-nos do Senhor. E nessa manhã estou abrindo meu coração para contigo, pedindo e suplicando ao Senhor que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Induzindo-os, Pai, inclinando-os a obedecerem essas exortações que ouvimos nessa manhã. Quero colocar diante do Senhor as dificuldades do dia a dia nosso. Pedimos pela saúde da minha esposa. Continua abençoando, Senhor Deus, nossas vidas, nossas famílias. Continua, Senhor Deus, fortalecendo o nosso coração. Colocamos diante do Senhor, Senhor Deus, todas as ansiedades, as coisas que estão trazendo dificuldades para a vida da tua igreja, do teu povo, aqui na terra. Não sei o que vai acontecer com o nosso país, mas de uma coisa eu sei. O Senhor está no controle de tudo. Louvamos ao Senhor por todo o teu cuidado.
Continua abençoando nossas vidas. No nome precioso de Jesus oramos. Agradecidos